Salve Maria, continuando aqui pregando em cima da mentira protestante. Maria não é a nova Eva, como os católicos dizem, né? Reagindo ao vídeo do Eduardo Faria. Aqui esse novo protestante aqui, que eu gosto de falar assim, ele é do grupinho do Lucas Manzoli e do Thiago Dutra, que estão dando apoio aos vídeos dele e tal, etc. Tanto que estava lá na live do Lucas Manzoli e tal, etc. Falando sobre o debate do Ariel e Lucas Manzoli. É mais um mentiroso, poucas palavras comigo, cara. Mais um opositor da fé, mais um falsificador da fé, fundamento de homens. Certo? Vamos lá. Os pais da igreja são unânimes, eles degustam ali a teologia da Maria Nova Arca da Aliança. Isso aqui já é simples de refutar e de desmistificar essa mentira sem pé, sem cabeça desses protestantes, né? Acho que o nome dele é João, né? Se Eva era virgem incorrupta, Maria também é virgem incorrupta. E esse problema se dá pelo jeito que está traduzido em português. Porque se você pegar no grego ou no latim, e para isso eu vou mostrar para vocês agora um documento que é uma crítica acadêmica muito confiável, eu vou deixar a fonte aqui embaixo para você. Você tem o texto que diz Eva... Ô, meu querido, você tem que citar fontes patrísticas dos primeiros cristãos ali, primeiro, segundo, terceiro século, tal, etc. Fontes acadêmicos é simples, pô. Tem que citar os pais da igreja. Hoje, esses protestantes estão nessa mania de pesquisar no chat. Cara, toma vergonha na sua cara, vai estudar patrística, vai estudar a história da igreja, vai abrir escritura. Quando era virgem incorrupta, deu ouvidos à serpente, concebendo a desobediência e a morte, etc. Mas Maria, a virgem, por uma virgem entrou a morte, por uma outra virgem entrou a vida. Quem é a vida? Jesus. O contraste, a analogia, se dá no campo da obediência versus desobediência. E a característica que traz essa analogia... Sempre, os pais da igreja diz que por uma virgem vem a desobediência. E por uma virgem vem a obediência. Por uma virgem, a transgressão entrou. E por uma virgem, a salvação entrou, desatando um nó que a outra virgem, que a Eva, fez. É simples, pô. Por uma virgem, entrou a desobediência. E por uma virgem, a analogia, entrou a obediência, entrou a graça. De repetição da história é a virgindade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João. No vídeo de hoje a gente vai reagir a uma parte que é o que interessa para o assunto desse vídeo. Um vídeo onde o Eduardo Faria, ex-pastor presbiteriano, conta a respeito da sua conversão e um dos motivos mais fortes que levou ele a reconsiderar o seu protestantismo e ir para a Igreja Católica. O ponto em específico é a parte de que ele leu nos Pais da Igreja, em Justino e em Irineu, a analogia de Maria e Eva. Eu fiquei devendo essa parte no vídeo passado, em que eu reagi ao Ariel numa tentativa muito falha de tentar provar na Bíblia que Maria é sem pecado. Para isso, ele precisou distorcer o... Isso dá para provar muito claro. Cadê o pecado da Virgem Maria na Escritura? Me mostra um versículo bíblico. Me mostra um contexto, uma transgressões da Virgem Maria. Da Eva a gente vemos. Que mania dos caras tentar provar uma coisa que não tem como provar. Texto, pensando da patrística esses textos fora de contexto e assim fazendo inferências vocês para são a verdade. esse dogma católico. Agora a pergunta é... será... católicos, presta atenção aqui no servo Roberto. A igreja católica é uma mentira, é uma farsa. Os protestantes é a verdade. Tudo que a igreja pregou, tudo que os pais da igreja pregou, inclusive Cristo sob tipo de edificar a igreja, é totalmente uma farsa. O protestantismo que é a verdade. Você vê vídeos de doutores, protestantes, vários, a Maria unânime degrindo na igreja. Cara, então Cristo errou na sua profecia? O verbo encarnou numa mulher pecadora? Oh, pelo amor de Deus, cara. Cada dia surge mais protestante, esgoto. Protestante com apologética, estudo fundo de quintal, cara. Tentando provar que os pais da igreja já é unânime. Mais um fruto do Thiago Dutra e Lucas Manzoli, etc. Já tem vários vídeos meus aí falando sobre essa heresia do Thiago Dutra, citando falas de pais da igreja que totalmente amputando e desmistificando a sua mentira. Que esses conceitos, essa analogia, esse
paralelismo, esse Não é analogia, é contraste que esses prefiguração. dois autores fazem lá na Patrística implicam na Imaculada Conceição, na Virgindade Perpétua de Maria, na Assunção de Maria, no culto a Maria e tantas outras coisas, é isso que a gente vai ver. Antes de ir pro vídeo, sorteando o livro aqui, comentários no livro de Ageu, para participar, é só deixar uma pergunta para mim que eu vou responder no Cara, só vídeo. vai de tudo pra ganhar Antes da seguidor pergunta, dando deixa livro. eu Dá uma vergonha na dedo, cara, que aí cara. eu Vai bato pregar o olho e evangelho. consigo filtrar mais facilmente. Se você não ativou a notificação, ativa, engaja com o canal para receber as notificações, porque logo eu vou postar vídeo aqui reagindo ao vídeo recente aí do ex-crente Tiago Santinelli contra os cristãos, beleza? Então é isso, deixa o seu like, comenta, inscreva-se se você não é inscrito, ativa as notificações e bora. Tô reagindo o E vídeo. pior que os caras, ele consegue seguidores, cara. Pior que os caras conseguem arrastar pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Engano. Dele a partir do minuto 3. Não estou tirando nada de contexto. Basicamente, ele conta que uma vez, quando ele ainda era protestante, presbiteriano, ele estava debatendo o batismo infantil com o Batista, porque o Batista não batiza criança, e ele citou como argumento os pais da igreja. E o Batista contra-argumentou falando, olha, se você for pela antiguidade da doutrina, você vai ter que acreditar em doutrinas católicas que você não acredita. Isso deixou uma pulga atrás da orelha dele e ele iniciou uma busca, uma jornada de conhecimento na patrística. Esse é o contexto. Contra vocês, herege mentiroso. Isso me colocou numa jornada de estudos da patrística. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a igreja sempre foi católica. Esse é um problema, porque muitos católicos vão para a patrística e acabam cometendo algumas confusões por causa de termos. Só que eles vêm de uma forma muito anacrônica. Por exemplo, o termo católico. Confusão do quê? Porque quando você vai estudar patrística, você vai entender como os primeiros cristãos aprenderam pelos gloriosos apóstolos. Erro em quê? Em que termo? Não, cara. Quando você vai estudar a história da igreja, principalmente escrito patrístico, você vai ver que o protestantismo é totalmente uma farsa. Por isso que a igreja tem 3 pilares. O magistério, a tradição e a escritura. Porque a escritura é fonte da tradição e do magistério. O protestantismo vem nasce da Bíblia. Não, a Bíblia nasce da igreja. Olha a diferença. Quando os pais da igreja falavam católica, eles estavam se referindo à igreja católica romana? Não. Claro que é universalmente, Romanos 8, que será proclamada mundialmente. Que igreja vai ser proclamada mundialmente? Onde está o pastoreio? 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida. Então, é esse termo. Universal. Que está em todo lugar. Que abranjou. A palavra católica significa como universal. diz Santo Inácio de Antioquia, que declara, o pai da igreja declara que a igreja é católica. Onde está o bispo, está Cristo, a igreja católica. Vem do termo no ano 107, Santo Inácio de Antioquia. Quem é Santo Inácio de Antioquia? Discípulo de São João. E isso é inegável e irrevogável. Já tem indícios lá nos primeiros séculos que a igreja católica é a universal. Será proclamado mundialmente. Não é uma fé protestante. E através de Santo Inácio de Antioquia vai escrever escritos que é sucessor dos apóstolos, discípulo dos apóstolos, e a tradição vai mantendo através da sucessão. Muitos autores patrísticos são discípulos próximos dos apóstolos. Não é aquela igreja de Roma. Quando fala Eucaristia na patrística, eles relacionam, olha, a igreja católica chama ali o sacramento de Eucaristia. Atos dos Apóstolos 27, ali celebrava ali no domingo a Santa Ceia, que consagrava ali a Eucaristia, na fração do pão. O tema é o quê? Maria. Maria não é a nova Eva, o tema é esse. Então você tem que entrar nesse argumento. Provar patrístico que Maria não é a nova Eva. Que Maria não é a nova Arca da Aliança. Tem um vídeo falando seu aí que Maria não é a nova Arca da Aliança. Cada esgoto que vocês apresentam que é sem pé, sem cabeça. Protestantes chamam de Santa Ceia. Bom, se os pais da igreja chamavam de Eucaristia, então, nossa, o catolicismo está muito perto dos pais da igreja. Não, muito menos sobre transubstanciação. A palavra bispo, por exemplo, quando aparece na patrística, já pressupõe um papado,
ou Bispo, se você ali em 1 Timóteo 3, 1 adiante, você vê, tem bispo, tem diácono. Aí por quê? Você vai entender o que é a hierarquia da igreja. Santa Ceia não acontece a transubstanciação de Cristo ali. A Santa Ceia, para vocês, é simplesmente um teatro. Porque não tem sacerdote. Não tem sucessão dos apóstolos. Então vocês não têm autoridade para consagrar a Santa Ceia. Para acontecer a transubstanciação que vocês negam aí. Os debates sobre isso. Feitos da Igreja Católica Romana, que não estão apresentados naquele contexto, mas as pessoas relacionam de forma anacrônica. Então eu fui ler, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, quando ele faz o paralelismo entre Eva e Maria. E ele diz que Eva, ouvindo a voz do anjo, sucumbiu debaixo do madeiro, e Maria, ouvindo a voz do anjo, triunfou debaixo do madeiro. Ele diz que... Olha só, Santo Irineu de Leão tem essa analogia. Aí um amigo protestante aqui vai tentar desmistificar, distorcer essa analogia. Que o próprio pai da igreja declarou ou ensinou que Maria é nova Eva. Fonte patrística. Assim como Eva deu ouvidos à voz de Satanás, sendo a catalisadora para o pecado da humanidade, Maria deu ouvidos à voz do anjo, sendo catalisadora da salvação da humanidade. E ele diz assim, de tal modo que Maria é a advogada de Eva. Então, agora nós vamos para esses textos, vamos analisar. Olha só que interessante, quem dá a saudação a Maria é o anjo. O pecado entra também pelo anjo. Até nisso você vê a analogia. Eva virgem desobedeceu. Maria virgem obedeceu. O Fiat, Lucas 1, 38. E esses textos trazem consigo todos esses dogmas marianos. O primeiro a fazer essa analogia, esse contraste, foi Justino Mártir, ou Justino de Roma, e o contexto é que ele está dialogando com um personagem chamado Trifão, que é um judeu muito instruído na lei mosaica, no judaísmo, nos profetas e tudo mais, e o objetivo de Justino é provar que Cristo é o Messias. Justino, tratando das duas naturezas de Cristo, querendo mostrar tanto a sua humanidade quanto a sua divindade, ele diz, ele se chamava a si mesmo filho do homem, seja por causa do seu nascimento de uma virgem, que era, como já disse, da descendência de Davi, Jacó, Isaac e Abraão, seja porque o próprio Adão é pai desses que acabo de enumerar. E já tá usando igual o Thiago Dutra, malícia. Origem. De fato, sabemos que os pais das filhas são também pais dos filhos. Olha só que interessante. Vamos aqui, cara. Já tá fora. Já tá citando outra coisa que não tem nada a ver, ó. Olha só. Santo Irineu, né? Olha só. Entra num contexto, na fala, na analogia dos pais que o ex-pastor Eduardo Faria citou. Olha só. A analogia de Maria como a nova Eva. Desenvolvida por Santo Irineu de Leão, anos 130 a 202, ó, ADC. É um pilar da teologia mariana, ó, patrística, que posiciona Maria como uma figura central na reconciliação da humanidade, como Deus, revertendo as consequências da desobediência original. Santo Irineu, em sua obra Adversos Hereges contra as Heresias, utiliza essa analogia para refutar heresias gnósticas que nega a verdadeira humanidade de Cristo e o papel de Maria. Aqui nós temos argumentos, tá? As fontes, certo? Nós, a descendência desatadora. Irineu estabeleceu um contraste direto entre Eva e Maria. Olha só. Eva, sendo virgem, desobedeceu. Seguiu a serpente e trouxe a morte para si e para toda a humanidade. Maria, servindo virgem, obedeceu a Deus. Anuncia o anjo, trouxe a vida a Jesus e tornou-se causa da salvação. A frase clássica, o nó da desobediência, estou citando o que ele está citando. No começo ali do pastor, o ex-pastor, né? Obediência
Eva foi desatada pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva atou pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. A nova Eva e a nova criação, paralela no sacrifício, a mãe dos vivos. Cara, tem muita coisa aqui. E o cara vai usar e tentar desmistificar, destruir, declinir, porque ele não acredita. Porque ele é protestante. Não tem amor pela Virgem Maria. Que vídeo vagabundo desses caras, cara. Felizmente, tô perdendo a paciência com esses caras, pô. Tô igual o Talinus lá, pô. Misericórdia, De fato, cara. sabemos que os pais das filhas são também pais dos filhos delas. A um dos seus discípulos, que até então se chamava Simão, Jesus mudou-lhe o nome para Pedro, porque ele o reconheceu, por revelação do Pai, como Cristo, Filho de Deus. E nós o temos descrito como Filho de Deus nas memórias dos apóstolos, e como tal o confessamos. Por um lado, entendemos que, por poder e vontade do Pai, dele procedeu, antes de todas as criaturas, Cristo, que nos discursos dos profetas é chamado sabedoria, dia, oriente, espada. Cara, que tem a ver isso com a Virgem Maria? Que tem a ver isso que o nosso professor católico está falando? Olha só, eles vão tirando fora do contexto, porque ele não quer que você saiba da fala de Santo Irineu de Leão. Ou a fala de vários pais da igreja entenderam que Maria é a nova Eva. Maria é a nova Arca da Aliança. Maria é aquela que desfez o laço. Que é esse laço? As transgressões, a cagada da Eva. Sendo virgem, desobedeceu. Ouviu a voz do anjo, Satanás. Maria ouviu a voz do anjo. Sadão, saudando Shecaritomene. Olha só que interessante, cara. Que nos discursos dos profetas é chamado sabedoria, dia, oriente, espada, pedra, vara, Jacó e Israel, algumas vezes de um modo, outras de outro. Por outro lado, confessamos que ele nasceu da Virgem como homem, a fim de que pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também, que é o caminho, mesmo caminho humano, nascido da carne, ela fosse destruída. De fato, quando ainda era virgem e incorrupta, Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu fé e alegria quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito do Senhor... Olha só, o cara está citando escritos que está exaltando Nossa Senhora. E o cara não acredita nisso. O cara vai usar isso aqui para destruir. Olha só, dá para refutar esse herege, mais um, com o que ele está citando. Sobre ela, e a força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus. A isso ela respondeu: faça-se em mim segundo a palavra. E da Virgem nasceu Jesus, ao qual demonstramos que tantas escrituras se referem, pelo qual Deus destrói a serpente e os anjos e homens que a ela se assemelham, e livra da morte aqueles que se arrependem de suas más ações e nele creem. E depois ele segue o assunto, né? O salmo continua e tudo mais. Então, Justino está falando o seguinte: Jesus tem uma natureza... Ele não falou nada do pecado da Virgem Maria, Justino, né? Olha só. Você tem que citar a fala de São Justino, a analogia da nova Eva. É a mesma tática do Tiago Dutra. Eles são amigos. Olha só. Olha só. Justino Marte, ano 100 a 65, ADC. Um dos primeiros filósofos e apologista cristão. É um fundamental para o desenvolvimento da Mariologia primitiva, sendo um dos primeiros autores a estabelecer especificamente
ou paralelo entre Eva e Maria. Olha só. Descrevendo Maria como a nova Eva. A gente tem que ir logo na fonte para entender o pensamento e refutar esses hereges. Que pega histórias, contexto fora para tentar atribuir que Maria herdou o pecado de Eva, Adão e Eva. Só Cristo é santo. Se Cristo ele é santo, ele tem que vir através de uma mulher santa. Não tem como o verbo, a luz, ter comunhão com as trevas. João 1, do 5 ao 7, se não me engano. Então não tem como. O verbo se fez carne, João 1,14. Estava lá no princípio, junto de Deus, João 1. Vai vir através de uma mulher pecadora. Não tem como, meu irmão. Infelizmente, você é mais um mentiroso que vai tomar a bucha. Essa doutrina destaca o papel cooperativo de Maria na redenção, revertendo os efeitos da desobediência da primeira mulher. Ó. Analogia de São Justino, Nova Eva. Ó. Em uma obra, Diálogo contra Trifão, capítulo 100, escrito por volta de 155 a 160 DC, São Justino argumenta que Cristo se tornou homem através da Virgem para desatá-lo o nó da desobediência inicial pela serpente. Ó. Eva, sendo virgem e incorrupta, acolheu a palavra da serpente. Concebeu, desobedecia a morte, desobedecendo a morte e desobediência e morte. Maria Virgem, cheia de graça, acolheu o anúncio do anjo Gabriel. Concebeu fé, alegria. Conclusão. O que Eva amarrou por incredulidade, Maria desatou pela fé. Tenta outro pai, cara. Tenta lá os antigos. Então, Justino está falando o seguinte: Jesus tem uma natureza divina, porém ele tem uma natureza humana, nascendo da Virgem Maria. Por quê? Ele explica. Porque pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também ela fosse destruída. Encarnação de Jesus. Quando ele cita Eva, ele dá duas características para ela: virgem e incorrupta. Depois ele vai para o contraste e diz: a Virgem Maria, porém, concebeu com fé e alegria, etc, etc. Então a pessoa faz a relação. Se Eva era virgem incorrupta, Maria também é virgem incorrupta. E esse... Nossa, cara, toma vergonha na sua cara, ô doutor. Misericórdia, pô, toma vergonha na sua cara. Tem muita diferença da Virgem Maria pela Eva. A Eva desobedeceu. E Maria obedeceu. Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. A genealogia homem vem da Virgem Maria. Então, se Maria é pecadora, como Eva, então o verbo vem através de uma mulher pecadora? Olha só, cara. Que imundiça, cara. Que imundiça. Você tem coragem de falar isso, cara? O problema se dá pelo jeito que está traduzido em português. Porque se você pegar no grego ou no latim, e para isso eu vou mostrar para vocês agora um documento. Cara, você não sabe ler nem em português, você vai pegar em grego e latim. Por quê? Eles usam essa tática para confundir as pessoas. Então, Eva é pecadora. Então, essa genealogia de Eva vem também a Virgem Maria, atribui a Virgem Maria. Não, Deus tem o poder para preservar uma mulher. Para vir o verbo. Para desposar o Espírito Santo ali. Tem que ser uma mulher perfeita, cara. Conhece o fruto pela árvore. Mateus 12, 33. Bendito é o fruto do teu ventre. Então, é uma farsa, cara. Você está colocando uma coisa que o texto não está falando. Pelo pai da igreja. Ele faz a analogia ali de Eva, que entrou a corrupção. Ele faz a analogia da nova Eva, que entrou a graça. Mas o texto fala ali que Maria não é virgem. Mas lá no outro texto fala que Eva era virgem. Cara, toma vergonha na sua cara. Misericórdia, que vídeo lixo, esgoto, cara. Você colocando uma coisa que não tô acreditando, pô. E depois, você é doido, cara. Pegar no grego ou no latim, Olha só. para isso, ele segue o assunto.
né? O salmo continua e tudo mais. Então, Justino está falando o seguinte: Jesus tem uma natureza divina, porém ele tem uma natureza humana, nascendo da Virgem Maria. Por quê? Ele explica. Porque pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também ela fosse destruída. Encarnação de Jesus. Quando ele cita Eva, ele dá duas características para ela: virgem e incorrupta. Depois ele vai para o contraste e diz: a Virgem Maria, porém, concebeu com fé e alegria, etc, etc. Então a pessoa faz a relação. Se Eva era virgem incorrupta, Maria também é virgem incorrupta. Nossa, cara, ó. Então, ele usa aqui a Virgem Maria, porém concebeu fé e alegria. Então quer dizer que o termo que não tem virgem aqui, então Maria pecou. Cara, que vídeo vagabundo que você está apresentando. Eva desobedeceu, sendo virgem. Entrou o pecado. Maria obedeceu sendo virgem. Isso os pais da igreja deixam bem claro. Não quero comparar Eva, pecadora, desobedeceu, e Maria obedeceu. Por isso que Maria é a nova Eva. Eva era virgem, desobedeceu. Maria, virgem, obedeceu. A intenção do autor aqui não é falar da desobediência de Eva. E pela fé, Maria obedeceu. Então Maria não é virgem? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, eu não aguento ver umas coisas dessa não, esses doutores aí, misericórdia. Salve Maria.